Condenado pela Justiça Desportiva no caso que envolve apostas manipuladas. O jogador foi punido com 12 jogos de suspensão, mas pode recorrer. O julgamento de Bruno Henrique começou por volta das 10 horas da manhã na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro do Rio. O atacante acompanhou a sessão por videoconferência. Ele foi denunciado por 2 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: atuar de forma prejudicial à equipe e conduta contrária à ética esportiva. Fala, meus amigos, começando mais um programa aqui, é SBT Esporte Rio, falando um pouco de Flamengo, né? E da seleção brasileira nessa data FIFA, hein? Vamos lá. Se inscreve aí no canal e deixa seu like aí. Vamos pra cima. De Bruno Henrique também foram julgados o irmão dele, Vander Nunes Pinto Júnior, e 3 amigos de Vander, todos atletas amadores. Bruno Henrique é investigado por suposta participação em um esquema de apostas para manipular jogos das séries A e B do Brasileirão. Segundo as investigações, ele forçou um cartão amarelo na partida contra o Santos, em Brasília, no dia 1º de novembro de 2023, e acabou expulso após xingar o árbitro. As suspeitas começaram quando 5 casas de apostas detectaram um volume incomum de apostas focadas no jogador do Flamengo. No fim do ano passado, a Polícia Federal indiciou o Bruno, o irmão, uma cunhada e uma prima. Os 3 apostaram e lucraram R$13.800. Durante uma operação de busca e apreensão, a PF extraiu mensagens trocadas entre Bruno e Vander, que embasaram os indiciamentos. Gostaria de reafirmar a minha inocência, dizer que confio na justiça desportiva, jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. O relator Alcino Guedes acolheu parte da denúncia e propôs punição por conduta contrária à ética esportiva. Bruno Henrique foi suspenso por 12 partidas e multado em R$60 mil. O julgamento aqui no STJD durou mais de 7 horas. Por 4-1, o plenário entendeu que Bruno Henrique agiu de forma contrária à ética desportiva, com a intenção de influenciar o resultado da partida. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. O advogado dele aí é patente alta. Meio-dia não, 1h01. Flavinho Vinick, a Fernandinha Maia tá diferente. Tô na área, cresceu a Fernandinha Maia. Que houve? O estúdio encolheu. E o Pedrosa, que tá careca, mas tá cheio de borogodó pra dar. Tem mais swing. Esse é o Pedrosa versão solteiro, isso. Lembra do Pedrosa versão solteiro aí? Tem mais swing. Você viu que a Patrícia Alemani prendeu uma moça lá e o cara do motel deu no pé? De repente, a hora que ela falou, deu no pé, o Tartar chegou assim, ó, aqui no corpo. Falei, oxe, chegou correndo, tá tudo bem? Não era tu não, né? Não. Tá bom, então. Bom sucesso logo ali, hein? Tá certo. Renê Casagrande, a pergunta que falaram agora, que deixou no ar, Flavinho, e eu queria perguntar aí, se você me permite. Claro. Pode recorrer, vão recorrer, não vão recorrer? Porque o Michel Acef falou ali que respeita, mas o que é agora? Não, o Flamengo vai recorrer, o Flamengo entende que tem essa possibilidade, a justiça permite isso. O Flamengo vai recorrer, até porque a Procuradoria também vai recorrer. Então, assim, os 2 lados não estão satisfeitos com a decisão. Lembrando, essa suspensão de 12 jogos, Luísa, isso precisa ser dito. Por enquanto, só vale para competições organizadas pela CBF. Isso quer dizer que, pela Libertadores, o Bruno Henrique está liberado para jogar. Então, ele só vai cumprir esses 12 jogos no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil o Flamengo está eliminado. Então, no próximo dia 18, ele pode entrar em campo normalmente. E o Bruno Henrique também pode treinar normalmente com os demais companheiros lá no Ninho do Urubu, porque tem muito torcedor me questionando isso, se durante a suspensão ele pode entrar no CT do Flamengo. Você que tinha dúvida? Normalmente. Flavinho Vinick, beijo pra você. Bruno Henrique deu um mole danado, né? Manda beijo pro Dudu, meu filhote. Beijo, Dudu. Saudações, tricolor. Saudações. Coloca aqui nos comentários o que você acha, hein? Tchau. Ô, Venê, só esclarecer uma coisa aqui pra gente já falar de seleção brasileira da vitória de ontem. O Flamengo vai entrar com efeito suspensivo, o BH, nos próximos jogos, então? Ele pode jogar
até ser julgado o recurso no pleno do STJD. É isso? Então, no próximo jogo contra o Juventude, fora de casa, o Bruno Henrique está dentro, então? Não, por enquanto não, porque o Flamengo ainda não recorreu. O Flamengo ainda não deu entrada no efeito suspensivo. Para o Flamengo dar entrada no efeito suspensivo, tem que esperar sair a publicação normal após o julgamento. Então, nesse momento, 1h04 da tarde dessa sexta-feira, o Bruno Henrique está suspenso. Ele não pode jogar. Mas daqui até o jogo contra o Juventude, o jogo é só no dia 14. Muita coisa vai acontecer. O Flamengo até lá provavelmente já recorreu, o Flamengo até lá já pediu efeito suspensivo, mas aí vai depender se o STJD vai liberar, vai conceder esse efeito suspensivo. Então, seria leviano da minha parte eu cravar aqui, ó, dia 14, o Bruno Henrique vai poder jogar. É melhor a gente falar do que está acontecendo nesse momento. E nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso, ele não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele pode jogar. Mas, Vene, será que isso não pode mudar na Libertadores? Pode. Se o STJD entrar em contato com a Conmebol e pedir para essa suspensão também ser colocada, digamos assim, para competições internacionais. Isso até o momento não aconteceu. Tá esclarecido, a gente aguarda então cenas do próximo capítulo dessa novela do Bruno Henrique. Vamos falar de seleção. De seleção para seleção, de Mengão para seleção brasileira. 3-0 no Maracanã, pelas eliminatórias da Copa. Esse provavelmente, né, o último jogo do Brasil em casa, antes do Mundial do ano que vem. Teve show do Luiz Henrique, teve show da Ivete Sangalo, jogou do Paquetá. Bem. E vamos ver o VT que eu fiz. Eu tava lá, eu fiz e agora eu mostro a reportagem. É versatilidade. Rapaz, o cara bate o escanteio e vai pra área, cabeceia. Fiz a reportagem, já tô aqui. Vamos conferir então como foi o show. Alexandre nem entrou, gente. Fala, Coringa. Não é sempre que eles têm a oportunidade de ver a seleção no Maracanã. Com certeza, eu não quis perder essa chance. Primeira vez também do meu filho aqui no Maracanã, ele nunca teve essa oportunidade. A noite começou com o show da Ivete Sangalo. Na hora de rolar a festa, o Brasil quase levantou poeira com Gabriel Magalhães. Casemiro até colocou para dentro, mas estava impedido. Assim como Brereton Dias, que viu Marquinhos evitar um gol que seria anulado. O Brasil dominava o jogo quando Rafinha bateu cruzado. Estevão, com estilo, fez aos 18 anos, no Maracanã, o primeiro gol dele pela seleção. Jogou bem também, jogou bem. O Estevão é esse moleque prodígio que, graças a Deus, nós temos. E hoje fiquei muito feliz por ele, porque eu sei que ele estava meio ansioso para fazer segundo no Chelsea, acabou não saindo no Chelsea, saiu na seleção brasileira. Em vantagem, o Brasil teve mais espaço e Gabriel Martinelli quase marcou um belo gol. Estevão também chegou perto de marcar o segundo do Brasil. Os chilenos levaram um susto quando Maripan fez falta no Wesley e foi expulso. Ele jogou bem. Mas o árbitro reviu o lance e anulou o cartão vermelho. Para não dizer que o Alisson só assistiu ao jogo, ele fez essa defesa, mas o Paulo Dias estava impedido. Durante o intervalo, homenagens aos campeões mundiais pela seleção. O segundo tempo só esquentou quando Lucas Paquetá e Luiz Henrique entraram. Jogaram bem. O ex-atacante do Botafogo fez boa jogada e cruzou na cabeça do Paquetá, que acabou premiado após ser absolvido da acusação de manipulação em apostas. Nosso Paquetá, nossa cria. Foi uma obra completa de Deus na minha vida, porque foi ele quem escutou meu choro, quem viu meu medo, né, meu, da minha esposa, e hoje poder estar aliviado novamente, poder ter vencido com a minha verdade, que eu sempre defendi, é muito gratificante para mim retomar a minha imagem de volta. Luiz Henrique deu novo ânimo à seleção e chegou a acertar o travessão. No rebote, jogou bem esse cara. Bruno Guimarães jogou bem, comeu o terceiro do Brasil. O time jogou bem, bom jogo, um futebol, jogamos um futebol com intensidade, com um bom ritmo, com boa defesa, com boa pressão. Então eu acho que os torcedores estão como nós muito contentes por o jogo da equipe. Se o
O jogo servia para Carlo Ancelotti observar possíveis convocados para a Copa do ano que vem. Um jogador que voltava à seleção ganhou pontos com o técnico italiano esta noite, Luiz Henrique. Tenho que trabalhar muito mais ainda, ser quem eu sou, jogar o meu futebol com humildade, com o meu trabalho, para que eu possa carimbar a minha vaga na Copa do Mundo. Luiz Henrique tem talento extraordinário nesse sentido, muito forte fisicamente, fantástico no jogo de 1 contra 1. Muito bom. Ha cambiado o jogo com a sua frescura, estava fresco fisicamente. É claro que um jogador com esse talento, quando está fresco e os outros cansados, cambia o partido. Ele lo cambiou muito bem. É muito bom para o equipo nacional ter esses tipos de jogadores. A seleção deu uma volta olímpica o Chile também na estava despedida mortinho, da né? torcida antes da Copa. Que a energia do Maracanã ajude o Brasil a conquistar o mundo depois. Mas se você acha que o Brasil jogou bem, ó, coloca aqui nos comentários, ó. Coloca aí no comentário, eu quero ver. Eu vou ler tudinho. Boa atuação da seleção brasileira, bela vitória. O Luiz Henrique jogou muita bola. Na minha opinião, foi o grande destaque. Eu acho que isso aí é unanimidade, né? O grande destaque, melhor em campo. Não sei se vocês concordam. Para mim foi o Luiz Henrique, mas vamos falar de outros destaques também. Vene Casagrande, Tartá, tá na área, derrubou pênalti. Nosso amigo aqui presente mais uma vez. Gostaram? Eu vou começar pelo convidado, Vene. Especial, já é da casa, né, Tartá? E aí, tá nessa também? Luiz Henrique foi o grande destaque. Depois, quem que você gostou? Como é que achou a seleção brasileira de uma forma geral, Tartá? Boa tarde oficialmente aqui mais uma vez. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meu amigo. Grande Tartá. Tamo junto. A nossa seleção brasileira teve grandes destaques, né? A gente pode destacar realmente com mais brilho, vamos dizer assim, né? Aquilo que o futebol brasileiro melhor sempre teve, né? Que é a chegada do nosso Luiz Henrique, da forma com que ele parte pra cima, ousado, né? Um contra um, traz realmente forte, aquela alegria do futebol brasileiro. Mas a gente também tem que destacar o do Estevão, né? Que fez o primeiro gol da partida e fez o seu primeiro gol, sendo o segundo jogador mais jovem a vir a marcar, né? Então tudo isso tem grandes nomes. A boa volta do Paquetá também jogou muito bem depois de tudo que passou, né? Foi muito bem lá na Premier League, chegando aqui na seleção brasileira também, marcando o gol com 40 segundos. Então a gente viu realmente um show de futebol com um destaque total e a terceira partida da seleção brasileira no comando do nosso treinador, do nosso mister, sem sofrer gols. Isso também é de muita importância. Primeira vez nas eliminatórias, né? O italiano, a gente sabe que tem a tradição, o treinador italiano é um cara versátil, Ancelotti, a gente falar que ele tem característica ali do futebol italiano que é mais fechadinho, mas mal ou bem a gente tem que ressaltar esse ponto. 3 jogos sem sofrer gol a seleção. Vene, Luiz Henrique foi o grande destaque para você, logo em seguida vem quem? Vem Paquetá, vem Bruno Guimarães, quem mais que você gostou da seleção? O João Pedro não fez gol, mas se movimentou bem. Fala, meu amigo. Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Boa Tartá. tarde. Bem-vindo novamente ao nosso programa. Vamos lá, para enriquecer esse debate aqui, vou trazer alguns números, alguns fatos. Como bem mencionou o Tartá, a seleção brasileira, desde a chegada do Ancelotti, não sofreu gol, que era um grande problema da seleção brasileira pós-Copa do Mundo. A seleção brasileira, na partida de ontem, deu 41 toques dentro da área da seleção chilena. E a seleção chilena deu apenas 1 toque dentro da área da seleção brasileira. Então é óbvio que se eu tivesse que eleger o melhor em campo, talvez seja de fato o Luiz Henrique. Mas pós-Luiz Henrique, eu não vou eleger nenhum outro jogador. Eu vou eleger o coletivo da seleção brasileira, que inclusive, na minha concepção, pós-Copa do Mundo, vive o seu melhor momento em todos os sentidos, dentro e fora de campo. E quando eu falo fora de campo, hoje a gente tem um treinador que é extremamente corajoso. Ele é corajoso ao deixar um jogador fora da lista de relacionados
de convocados, que é o caso do Neymar. Ele é corajoso até mesmo, se precisar, deixar o Vinícius Júnior entre os reservas, e isso, inclusive, é um bom recado para o Vinícius Júnior, que se ele não abrir o olho... Não tem intocável, né? Não tem intocável. Se ele isso. não abrir o olho, ele vai perder a vaga titular nessa seleção brasileira. Porque, além de você ser bom jogador, você também precisa ajudar na parte tática. E a gente sabe que um dos defeitos do Vinícius Júnior é justamente esse, lá no Real Madrid, que ele é muito criticado por isso. Ele não ajuda na recomposição defensiva. Então, Flavinho, o grande destaque para mim foi o coletivo da seleção brasileira. E eu estou extremamente animado. Eu não estou aqui querendo dizer que a seleção brasileira agora vai ganhar a Copa do Mundo. Eu só estou querendo dizer que o torcedor brasileiro pode ter noção de que a seleção brasileira agora está no caminho certo. O que eu mais lamento é, talvez seja tarde demais. Se o Ancelotti tivesse chegado um pouquinho mais cedo, para ter um tempo maior de preparação, a chance de você brigar por uma Copa do Mundo é muito maior. A grande verdade, Flavinho, você quer saber a verdade? Se a seleção ganhar a Copa do Mundo, tudo valeu a pena. Se perder a Copa do Mundo, nada valeu a pena. Então a gente está debatendo aqui o sexo dos anjos, porque a seleção brasileira tem que estar bem naquele mês da Copa do Mundo. Eu acho que com o Ancelotti tem tudo para estar bem nesse mês da Copa do Mundo. Agora, se vai ganhar a competição novamente, aí é muito cedo para dizer. Ganhar uma Copa do Mundo é complicação. 24 anos que a seleção não ganha, a gente reclamava aqui de treinador, acho que agora o Brasil está bem em relação a técnico, não dá nem para a gente questionar a qualidade e o conhecimento do Ancelotti, mas ainda vejo a seleção abaixo de Argentina, Espanha, França e Portugal. Agora eu comecei elogiando, mas agora eu vou dar as pancadinhas. Mas antes a enquete, para você participar aí de casa, o desempenho da seleção convenceu? Sim, rumo ao Hexa, 60%. Não, tem que melhorar, 40%. O momento é bom, a gente juntando esse recorte aí dos 3 jogos, a seleção não perdeu, não sofreu gol. Mas Tartar jogou contra quem, Tartar? Esse time do Chile, que era o último colocado nas eliminatórias, veio com uma equipe alternativa, com muitos jovens, muitos garotos. Não pode tirar o mérito da seleção brasileira, mas ainda para mim é uma incógnita de como esse time vai se comportar contra uma Argentina, falando só de sul-americano, contra uma Colômbia. Aí eu lembro aqui com o Fernando Diniz, ganhou os 2 primeiros jogos contra Peru e Bolívia, e foram aquelas séries, vários elogios, agora o Brasil vai. E quando pegou adversários mais difíceis, teve dificuldade. Até que ponto essa boa atuação está ligada à fragilidade do adversário? Ou até que ponto você viu coisas concretas ali que o Brasil está realmente mostrando uma evolução, Tartar? Bom, Vini, nós sabemos que essa seleção chilena realmente é uma seleção abaixo tecnicamente, né? Não teve muito, não deu muito trabalho à nossa seleção brasileira. Mas o ponto positivo de tudo isso é o seguinte, nós podemos ver um time com 2 linhas baixas, jogando praticamente com uma linha de 5, e a gente pode ver esses grandes nomes, esses grandes destaques, né? Esses extremos de velocidade, de muita habilidade, e jogadas assim num espaço muito curto. Melhorou. Tudo isso eu acho que fortalece muito, principalmente o grupo, porque apesar de não ser uma seleção forte, a gente pôde ver um coletivo de forma amistosa, né? Realmente ter grandes nomes, grandes destaques, com boas jogadas, né? Com boas triangulações, a gente vê que realmente estão arrumando a casa, que realmente tem algo bom vindo aí. Eu sou daqueles torcedores esperançosos. Eu também. Eu acredito que a gente tem um material humano realmente muito diferenciado, e do jeito que está, eu concordo aqui com a enquete também. E já mudou, tá? A gente já fica... Já vai mudando, é dinâmica. Animado, a gente fica animado, Rapaz, olha só, eu não sei se influenciaram pelo meu comentário, se eu botei água no chope da galera aí. Aí a enquete já virou ali. Sim, rumo ao Hexa já não é maioria, 42,9%. Não, tem que melhorar, 57%. Ele levanta a moral da seleção agora, vem nenhum outro ponto. Ele está achando esse formato com 4 atacantes, só 2 volantes, assim que atuou nos últimos jogos, deu certo. Dá para jogar assim contra um adversário que vai exigir mais defensivamente da seleção? Pegar uma Argentina com Bruno Guimarães e Casemiro só ali na contenção, que nem loucos ali no meio de campo? Ô Flavinho, quando a gente fala 4 atacantes, parece até que é um esquema kamikaze, mas a gente precisa analisar também as características desses 4 atacantes. São atacantes que ajudam demais na recomposição, e foi justamente a minha, entre aspas, crítica ao Vinícius Júnior. Por exemplo, o Martinelli, que
que jogou na ponta esquerda, ele ajuda demais na marcação. Ele recompõe muito também. A ponta direita também recompõe bastante. Por exemplo, o Luiz Henrique, quando entrou, ele faz esse trabalho também. Todos os jogadores fazem esse trabalho. Então, não são 4 atacantes de ofício. O próprio João Pedro, que ele mesmo mencionou isso na entrevista coletiva, que não existe mais esse 9 fixo. Pelo contrário, o 9 ele tem que ser móvel. Inclusive, a gente entra até naquele debate do Pedro, Felipe Luiz. O 9 ele precisa ter essa característica, ajudar também na recomposição defensiva. Então, não é um esquema 4-2-4 com 4 atacantes parados lá na frente. Não, são 4 atacantes que ajudam demais na recomposição defensiva. E olha, eu vou trazer alguns argumentos para tentar melhorar a nossa enquete aqui. Eu entendo o nível do adversário, eu entendo demais. O adversário, de fato, é o mais fraco das eliminatórias da Copa do Mundo. Só que a seleção brasileira soube tirar proveito desse adversário fraco. Vamos lá, o primeiro gol da seleção, 10 jogadores tocaram na bola. Apenas o Wesley não tocou. O goleiro Alisson tocou na bola. Ou seja, foi um gol muito bem trabalhado. Foi algo treinado. Lá no primeiro turno, quando era o Chile e que já estava vivendo um péssimo momento, inclusive com muitas críticas, o Dorival Júnior, na ocasião, treinador da seleção brasileira, ganhou na Bacia das Almas, com um gol no finalzinho, jogando extremamente mal. Então, assim, eu acho que não dá para tirar o mérito da seleção brasileira por conta do adversário. Eu entendo que foi um treino de luxo, aberto à torcida, um oba-oba, jogo de despedida, só que a seleção brasileira, comandada pelo técnico Carlo Ancelotti, tirou proveito dessa situação e mostrou que está no caminho certo, que está evoluindo. Eu concordo com a enquete, ainda tem muita coisa a evoluir, mas vamos lá. Jogada aérea defensiva melhorou bastante, inclusive a ofensiva também melhorou. Então, tem muito ponto a favor, muito ponto a elogiar. Eu acho injusto, com o próprio treinador, tirar o mérito do bom trabalho que ele vem fazendo nesses 3 apenas jogos por conta do adversário. Vamos ver o que a galera achou na rua. A torcida brasileira tem vez aqui no SBT Esportes Rio. A gente vai lá pra Uruguaiana. Alcilene Brito. Suco do Rio de Janeiro. Agora eu quero ver a minha turma. E, rapaz, galera, hoje com camisa do Brasil, né? Esse pessoal que tá sempre ali naquela resenha, aquela discussão, rivalidade dos clubes. Hoje tá todo mundo junto, o rubro-negro, o vascaíno, né, Tá todo mundo ali de Brasil. Alcilene, vai daí, manda um abraço aí pros meus amigos. Sempre pessoal tão atencioso e tão gentil com a gente. Quero saber o que a galera achou da seleção também. E aí, Alce, vai contigo aí na Uruguaiana. Vem cá, volta! Fala, Flavinho, tudo bem com você? Pois é, hoje tá todo mundo unido. Esse aqui é Vascão, mas hoje todo mundo esse aqui é Mengão, mas hoje todo mundo é seleção brasileira. E Flávio já mandou um abraço pra vocês, que aqui é seu reduto, né, Flávio? Você já tá acostumado, são seus amigos, mas hoje eu vou ouvir de cada um. Esse meu amigo aqui tava lá ontem, assistiu o jogo. E aí, a seleção convenceu ou não? Então, boa tarde a todos, né? Então eu acredito que falta um pouco ainda para convencer, né? Eu acredito que ele está procurando o time ideal e ele vai encontrar, que ele é inteligente, né? Então eu acredito que ele vai encontrar. Mas falta, né? A gente tem que ser sincero e acredita que no futuro próximo a gente tem uma seleção bem melhor, bem mais consistente. Quem que foi o destaque para você ontem? Num conjunto, um todo. Eu acho que no segundo tempo que entrou o Paquetá e o Luiz Henrique, eu acredito que mudou um pouquinho. Mas eu acredito que ele está procurando o time ideal e ele vai conseguir. Pra você, meu amigo, de 0 a 10, a seleção foi quanto? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigão. Como é que diz? De 0 vou dar uns 50%, né? 50%, mas a seleção vai melhorar, eu tenho certeza nisso. E outra coisa, o Luiz Henrique tem que entrar de cara, não tem como o Luiz Henrique ficar no banco. O Luiz Henrique é titular absoluto da seleção brasileira, não tem como ele ficar no banco. O time do segundo tempo convenceu mais que o do primeiro? Com certeza, no segundo tempo o time deu aula. Então o Paquetá, então o Luiz Henrique, entendeu? Fala, meus amigos, então ficamos aí ó, com as notícias do Flamengo aí sobre Bruno Henrique e as notícias aí da seleção brasileira que ganhou ontem de 3 a 0, jogou muito bem o Paquetá, o Wesley jogou bem, do Flamengo, né, que saíram do Flamengo, e todo o grupo jogou bem, entendeu? Próximo jogo terça-feira da seleção brasileira, mais notícias amanhã. Mais notícias nos nossos shorts aqui do nosso canal. Então, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e ajuda a gente a continuar com esse canal, a crescer esse canal. Vamos que vamos, galera. Aquele abraço. Fico